Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Márcio Espinosa. Eu sou diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária. A Fundação Araucária é uma organização que faz parte do governo do Estado. É uma fundação que tem como missão principal apoiar a ciência, tecnologia e inovação no Estado. Então, o nosso papel muito é baseado no fomento, né, na organização de bolsas de estudo, custeio para desenvolvimento dessas pesquisas, ou então até compra de equipamentos e tudo que é necessário para que as pesquisas sejam bem conduzidas no estado do Paraná, né? A ideia aqui hoje é apresentar um pouco o conceito de NAP. NAP é um acrônimo para Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação. É um instrumento que nós temos utilizado desde 2019 para justamente ajudar as instituições que desenvolvem ciência, tecnologia e inovação, né, a cumprirem melhor o seu papel. Primeiro, é importante entender o que está por trás ou o que motiva todo esse trabalho dos NAPs. O primeiro item a ser considerado aí é o próprio Plano de Governo do Paraná, o 2022. Se nós olharmos esse plano de governo, nós vamos encontrar lá várias diretrizes, mas há uma especificamente relacionada a nós, da ciência e tecnologia, que é o desejo desse governo atual de que o Paraná se torne mais moderno e mais inovador. Então, isso é a primeira máxima que nós assumimos, né? E, baseado nisso, nós extraímos uma série de outras diretrizes específicas à atuação da Fundação Araucária, e talvez o mais importante dessas diretrizes, a síntese delas, é que o nosso papel, então, se torna transformar o sistema de ciência, tecnologia e inovação como um bem comum da sociedade paranaense. Então, o nosso esforço tem sido para atender essa demanda do plano de governo, cada vez mais a população ver o sistema de ciência, tecnologia e inovação que o Estado tem como se fosse um bem que lhe provém soluções para os seus problemas do dia a dia. Naturalmente, isso leva a uma nova relação do governo com a sociedade, né, muito, no nosso caso, relacionado à ciência, tecnologia e inovação. Então, o nosso esforço tem sido organizar essa nova forma de relação, trazendo cada vez mais o sistema de ciência, tecnologia e inovação do Estado próximo do cidadão. E os resultados que nós buscamos aí, com esse esforço todo, também esperado, né, e solicitado no Plano de Governo Paraná 2022, é que a gente cada vez mais promova a criação de riqueza e bem-estar por meio da inovação. Né? Criação de riqueza, entenda-se aí, criação de novos postos de trabalho, né? Novos modelos de negócio, novas formas de se gerar riqueza para a sociedade paranaense. E bem-estar, naturalmente, é qualidade de vida para a nossa população. E a gente entende como fundação de apoio à ciência e tecnologia, que se a gente cumprir bem essas máximas que estão aí, nós vamos ter, então, uma maior relevância do papel que a fundação cumpre nesse sistema todo. Para cumprir todo esse compromisso, né, desde um Paraná moderno e inovador, tornando o sistema de ciência e tecnologia um bem comum da sociedade, nos relacionando de forma mais efetiva com a população, visando criação de riqueza e bem-estar, né? Nós concebemos, né, dois grandes elementos de gestão, duas grandes ferramentas de gestão para cumprir tudo isso. O primeiro é o que nós chamamos de plataforma de competências para pesquisa e inovação, nós chamamos de Araucária. E o segundo modelo de gestão, né, modelo de fomento, são os NAPs, os Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação. Então, os dois eles são articulados de forma conjunta, justamente para cumprir tudo isso que foi colocado aí. Eu vou detalhar um pouquinho mais, então, o que são esses NAPs e a plataforma Araucária. Então, o primeiro elemento que a gente tem que considerar são algumas diretrizes, né? Como a gente tem estrategicamente criado esses NAPs. Primeiro, a gente olha o Estado hoje organizado em ecossistemas de ciência, tecnologia e inovação. Nós entendemos que há hoje 9 ecossistemas, então de leste a oeste,
mais ou menos posicionados onde existe uma maior concentração de cidades, ou um meio urbano, né, é mais importante, e muito em função da dinâmica socioeconômica de cada uma dessas regiões. E isso por quê? Porque nós queremos entender melhor as especificidades de cada região para verificar onde a ciência e tecnologia pode atuar de forma mais efetiva. Uma segunda diretriz, um segundo princípio que nós nos apoiamos é a chamada teoria dos commons, então, colocado, né, já anteriormente, é a gente tornar cada vez mais o sistema de ciência e tecnologia um bem comum para a sociedade. O terceiro conceito de horizontalização em detrimento da verticalização é uma proposta de cada vez mais trabalhar em redes. Nós nos apoiarmos em ativos já existentes no sistema de ciência e tecnologia. Novos serviços públicos e nova governança pública também é aquela relação que a gente citou há pouco do governo com a sociedade, então cada vez mais mostrando que ciência e tecnologia ela está à disposição dos cidadãos. O quinto princípio, especialização inteligente, é uma metodologia que nós estamos trazendo para o Brasil, né, que visa maior retorno sobre o investimento feito em ciência e tecnologia. Essencialmente, o que a gente quer é que o recurso ele chegue de forma mais assertiva e produza um impacto mais positivo aonde ele tiver que atuar. Naturalmente, a gente faz isso sempre em parceria com as empresas, com as universidades, a academia em si e a sociedade civil organizada, se utilizando de um processo de cocriação e cogestão das ações que justamente ajudam a promover o desenvolvimento das regiões, que é a sétima diretriz. Então, a gente tem aí muito olhado as demandas de desenvolvimento das regiões e, a partir delas, nós temos, então, criado os NAPs para que seja promovido o desenvolvimento regional. Então, consideradas todas essas diretrizes, o NAP é, essencialmente, o que a gente chama de uma solução sociotécnica. Por solução sociotécnica, vocês podem entender como um Uber, né? Um Airbnb, digamos, de ciência e tecnologia. Então, nós temos uma plataforma, que é o componente técnico aqui, né? Uma plataforma digital, a partir da qual a gente consegue mobilizar aquilo que é mais importante, são os nossos pesquisadores, que é o nosso conhecimento, que é o conhecimento que existe hoje nas nossas universidades, nas nossas ICTs. Né? Então, o NAP ele é essa grande plataforma. Né? A ideia aqui é melhor mobilizar e integrar aquilo que a gente tem no território em termos de ativos. Então, é a primeira camada aqui desse modelo sociotécnico, sempre focando na criação de riqueza e bem-estar, em parceria com instituições líderes, né, instituições que estão também fazendo esse esforço no Estado para desenvolver a inovação, né, sempre olhando para questões de desenvolvimento do Estado, desenvolvimento regional, então áreas que são mais demandantes de conhecimento de ciência e tecnologia, e com isso a gente está buscando maior assertividade, né, e melhor retorno sobre os investimentos feitos em pesquisa e desenvolvimento. Então, a hora que a gente sobrepõe esses três entendimentos principais, olhando o Estado sempre organizado nos 9 ecossistemas regionais, nós temos, então, uma forma mais efetiva de fazer o fomento chegar, quer dizer, as bolsas serem direcionadas de forma mais efetiva, o custeio, as pesquisas ser direcionado de forma mais efetiva e, naturalmente, os equipamentos, né, toda a infraestrutura necessária chegar de forma mais efetiva às regiões. Falando um pouquinho de território e ativos, nessa primeira camada. O Paraná ele tem uma situação muito diferenciada em relação a outros estados do país. O Paraná ele tem o que a gente entende uma distribuição do sistema de ciência e tecnologia muito favorável. Nós temos universidades, centros de pesquisas instalados de leste a oeste nesse território. Então, esse sistema, basicamente, são as nossas 7 universidades estaduais, nossas 4 universidades federais. Nós temos um Instituto Tecnológico Federal, além, né, das nossas universidades privadas ou institutos privados. Então, esse conjunto todo ele é multicamp, quer dizer, a mesma instituição está em vários lugares do Estado,
o que nos ajuda muito a desenvolver o território baseado nessa infraestrutura que está distribuída. Então, hoje, né, a gente pode dizer que mais da metade das cidades do estado do Paraná, eles têm a presença, têm uma infraestrutura, têm uma unidade de ciência e tecnologia ali próximo, ali localizado dessa cidade. Então, são poucos os estados que podem apresentar hoje essa relação de presença do sistema de ciência e tecnologia, né, em relação ao seu território. Então, o Paraná ele se diferencia muito por causa disso. Mas o que interessa mais nisso tudo, dentro desse sistema, dentro dessa distribuição, é a massa crítica, né? São os nossos pesquisadores, quem está fazendo pesquisa, né? Então, a gente tem aí hoje uma distribuição dessa massa crítica muito favorável. Os nossos cérebros estão distribuídos no território como um todo, muito bem distribuídos. E como é que a gente identifica quem está aonde e o que ele pode ajudar a desenvolver para ajudar o desenvolvimento do território? Então, nós nos utilizamos dessa plataforma chamada IA Araucária. É uma plataforma que permite localizar os pesquisadores, conhecer o perfil deles, né, o histórico deles, o que eles estão desenvolvendo em termos de ciência e tecnologia, qual o perfil dessa produção científica deles, se eles estão trabalhando em equipes, em grupos, né, e as instituições que eles pertencem ou que está distribuída no Estado. Então, apenas para vocês terem uma ideia, o Paraná hoje conta com 170 mil pesquisadores, em diversos níveis de graduação. Se nós pegarmos, por exemplo, apenas doutores, então o Paraná tem cerca de 18 mil, aqui pode-se considerar mais uns 10% além desse valor aqui, que é aqueles pesquisadores que não autorizaram o seu endereço, né, o conhecimento do seu endereço, mas a gente sabe que estão no Paraná. Então, aqui mais ou menos são cerca de 20 mil doutores, né, que estão nesse nosso sistema. Novamente, se a gente pega esse número de doutores e divide pelo número da população, a gente tem o que seria uma densidade dessa massa crítica. E aí a gente entende que o Paraná hoje ele tem um padrão comparável a vários países europeus. Nós temos uma densidade muito boa de massa crítica em relação à nossa população. Quando a gente fala de parceiros líderes, né, nós estamos aí falando de várias outras empresas, no primeiro momento, né, as empresas que são do próprio governo, que também estão hoje buscando desenvolver uma agenda, desenvolver a inovação, né? Essas empresas são as nossas parceiras de primeira ordem e também todo o nosso sistema, né, universitário ou de instituições de ensino superior. Né? No primeiro momento, as nossas 7 universidades estaduais, né, mas também as nossas federais. Nós temos a Federal do Paraná, a Tecnológica Federal do Paraná, a Unila, a Fronteira Sul, o Instituto Federal do Paraná e também as nossas privadas. Então, muito do nosso trabalho como fundação e em parceria sempre com a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é articular, mobilizar esses grandes parceiros, quer dizer, colocá-los para trabalharem juntos, olhando necessidades de desenvolvimento do Estado. Então, essas necessidades de desenvolvimento do Estado correspondem à última camada do NAP, né, do modelo NAP. Então, como é que nós identificamos essas chamadas, essas demandas? Nós temos aí vários estudos, né, estudos que foram desenvolvidos já no Paraná, que identificam setores portadores de futuro, quer dizer, aqueles setores que, para o Paraná se tornar cada vez mais desenvolvido, mais moderno, mais inovador, há necessidade de se produzir conhecimento. Então, esses estudos a gente tem se baseado mais recentemente no que a gente chama de rotas estratégicas de ciência, tecnologia e inovação. São estudos que olham o Paraná, o que nós gostaríamos que o Paraná seja em 2040, né? Baseado nesses estudos, a gente tem que fazer uma seleção, uma priorização daquilo que a gente está atacando no momento, né? Aquilo que a gente está olhando com mais prioridade no momento, e nesse sentido, definido pelo Conselho Superior de Ciência e Tecnologia do Estado, que é presidido pelo governador, secretariado pela Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná,
nós temos hoje 5 áreas prioritárias consideradas verticais. Então, agricultura, agronegócio, biotecnologia e saúde, energias sustentáveis e renováveis, cidades inteligentes, sociedade, educação e economia. Então, essas 5 áreas são as consideradas prioritárias, são aquelas que a gente está focando o investimento para ciência e tecnologia. Mas nós consideramos também 2 áreas que a gente entende que são transversais ou condicionantes. Então, a de transformação digital, tudo aquilo que diz respeito à indústria 4.0, agricultura 4.0, serviço 4.0 e assim por diante. Para nós, hoje, essa área é a que mais demanda produção de conhecimento em escala global, né? O mundo todo hoje está voltado para essa questão de transformação digital e também com toda uma questão de responsabilidade. A nossa ciência e tecnologia, produzida no Paraná, sempre observando questões de desenvolvimento sustentável, né? Então, essas áreas prioritárias, elas funcionam como se fossem lentes, né, que permitem filtrar tudo aquilo que o Paraná precisa para se desenvolver nos próximos anos. E é a partir daí que a gente faz todo um trabalho de seleção, né, identificando de forma mais acurada, assertiva, quais projetos devem ser realizados, é que surgem os NAPs. Então, os NAPs eles surgem desse processo, né, como uma forma de desenvolver o Estado. Então, em suma, né, para se criar um NAP, a gente tem um primeiro momento que a gente identifica a demanda do Estado, em termos de ciência e tecnologia, organiza os parceiros que podem atender essa demanda, organiza a rede, quer dizer, oficializa a rede através de um arranjo. Aqui, inicialmente, são desenvolvidas as pesquisas com o fomento, né, as bolsas, custeio, equipamentos, a infraestrutura, ela é disponibilizada nesse momento e, naturalmente, a gente finaliza o projeto, né? Como qualquer projeto, ele tem início, meio e fim, então a gente finaliza fazendo todo o acompanhamento, monitoramento e prestação de contas para a sociedade, porque nós utilizamos recursos essencialmente públicos. E todos esses processos, né, esse ciclo de vida de um NAP, ele é sempre apoiado pela pesquisa e extensão das nossas universidades. Então, em todos esses momentos, praticamente, a gente tem um envolvimento das nossas universidades, da pesquisa e da extensão. Bom, resultado desse esforço todo, né? Quer dizer, a implantação dos NAPs para ajudar o Estado a se desenvolver, principalmente em termos de inovação. Ele tem sido um esforço já reconhecido, né? Aqui, uma pesquisa, que para nós é uma das mais interessantes desenvolvidas no país, é uma tese de doutorado que foi feita na Unicamp, que identificou quais são os estados mais inovadores. Então, a gente tem 4 grupos principais, né? Um grupo inicial, aqui são os estados considerados iniciais em termos de inovação, os moderados, né? Os seguidores, ou então a média do Brasil hoje está em seguidor em termos de inovação, e um grupo mais avançado, os protagonistas, no qual hoje o Paraná faz parte, junto com o Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, esse aqui para nós é uma foto, né, que, de certa forma, sumariza todo esse esforço de criação dos NAPs, o esforço que é feito pela Fundação Araucária, né, para ajudar a ciência e tecnologia do Estado, em parceria sempre com a nossa Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Então, era essa mais ou menos a mensagem que a gente gostaria de passar para vocês. Em suma, né, o nosso desejo como fundação é cumprir o compromisso que o governo do Estado colocou, o desafio que o governo do Estado nos colocou, de tornar o Paraná mais moderno e inovador, e, nesse sentido, muito no nosso caso, pela mobilização e integração das nossas universidades, dos nossos pesquisadores, dessa infraestrutura fantástica que o Estado hoje tem, né, distribuída no território. Esse trabalho ele está muito associado com startups, né? A gente sabe hoje que boa parte das startups que a gente entende de maior impacto, né, são aquelas startups que são baseadas em tecnologia ou demandam ciência e tecnologia, também um esforço contínuo nosso, quer dizer, como ajudar as startups a se desenvolverem no Estado. E nós temos aí vários programas, várias formas de ajudar as startups.
mas um em específico que a gente chama Startup Life. Então, o Startup Life, ele olha todo o momento, né, de vida de uma startup, desde da ideia, né, daquele momento que se tem uma ideia, até que ela acesse, ela se transforme aí num unicórnio, ela acesse mercados globais, quais são os grandes problemas que ela enfrenta durante esse trajeto. Então, para cada grande grupo de problemas, nós temos ajudado, então, com recursos, né? Muito recursos que a gente chama subvenções. Essa subvenção permite justamente às startups o desenvolvimento de tecnologias, o desenvolvimento de modelos de negócio, a materialização das ideias delas em MVPs, né? Produtos minimamente viáveis, e assim por diante. Acesso ao mercado, né? E sempre isso, recursos não reembolsáveis. Isso quer dizer, as startups não precisam devolver, não é um financiamento. Né? E essa participação do governo no auxílio às startups se dá naquele momento que a gente entende mais crítico para elas, que é aquele momento inicial, que é onde elas têm mais dificuldade de justamente trazer capital privado, investidor privado. Né? Então, o governo entra nesse momento, até correndo um risco maior, justamente para ajudar as startups. Então, esse trabalho todo feito com startups, para nós, é um dos NAPs. Né? É um novo arranjo de pesquisa e inovação voltado para o ciclo de vida das startups. Era essa a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, e nós ficamos à disposição na Fundação. Né? Visitem o nosso site. No nosso site, vocês bastam procurar Geral Fundação Araucária, vocês vão encontrar os endereços. Vocês podem acompanhar as diversas formas de apoio, de ajuda que a gente tem organizado, tanto para as universidades quanto startups. Muito obrigado.